Então, seguindo no próximo vídeo, projeto aberto, na planta geral, que aparece tudo, e no 3D completo, que aparece tudo, a gente vai lançar a estrutura. Então, esse vídeo vai ser bem simples. Vamos pegar o pilar aqui, e aí nós vamos escolher um pilar. A gente vai lançar um pilar retangular aqui, mas para fazer diferente, esse aqui a gente não vai duplicar, a gente vai só renomear, vamos fazer ele de 14 por 24, só para mudar alguma coisa. Ok, por que 14? Porque 14 é a espessura do tijolo, então eu consigo esconder o pilar, ele não vai aparecer nenhum dente na minha arquitetura. E aí aqui eu mudo a dimensão da altura dele para 24. Ok. E aí, quando eu for colocar o pilar na minha planta, eu vou escolher o nível que eu vou colocar. Vamos ver se ele tá no Snap 3D. Tem que selecionar para colocar ele pelo pavimento térreo, tá? Então, vou colocar aqui o pilar. Já está configurado. Quero colocar ele a partir do nível térreo. Ele vai dar erro porque, ó, leiam os erros. A primeira elevação clicada não pode ser igual à segunda, senão ele começa no térreo e morre no térreo. Então eu tenho que colocar que eu quero que ele vá até o pavimento superior para depois colocar que ele nasça no térreo. E aí eu vou lançar o meu pilar. Quero coluna vertical, né? Não quero inclinado. Então vou lançar o pilar. Vou lançar em qualquer lugar, ó. Vou lançar ele aqui. Que eu já fiz um erro também. Olha só. Como estava selecionada a ferramenta de pilar inclinado, deu aquele problema lá de onde nasce e onde morre. Só que como eu quero coluna vertical, eu tenho duas opções: profundidade e altura. Profundidade significa que eu vou colocar do nível que eu estou trabalhando, que seria o térreo, para baixo. A altura seria do nível que eu estou trabalhando para cima. Eu quero colocar do nível que eu estou trabalhando para cima. Eu quero que ele saia do térreo e vá até o segundo pavimento, nesse caso aqui. Então, coloco em qualquer lugar, apareceu, vou colocar um em cada canto. Pronto, então aqui estão os meus pilares. O que que acontece? Esses pilares aqui, eles não são a direção que eu vou querer colocar, tá? Por vários motivos, depois talvez a gente discuta isso mais pra frente. Então, eu vou girar eles 90 graus, como eu giro qualquer coisa no AutoCAD. Posso girei um, ou posso girar todos de uma única vez. Só que daí eles vão girar em torno do eixo. Então, ok. A partir daí, para ele ficar alinhado com o meu tijolo, eu vou usar o comando alinhar. Vejam que quando vocês colocam o cursor em cima aqui, eu vou sempre clicar, não vou usar nada no teclado para ficar bem didático. Entre parênteses aparece o comando do teclado que vocês podem usar. Então, alinhar, basta digitar L e vai habilitar. O espelhar, basta digitar MM, por aí vai. Então, o alinhar. Aqui embaixo, ele dá o que eu tenho que fazer com aquele comando para ele funcionar, ó. Então, selecione uma linha, um ponto de referência. Vou selecionar aqui. Vejam, o Revit ele não consegue saber o que eu quero selecionar, porque aqui tem a linha do revestimento do chapisco, aqui tem a linha do chapisco e do reboco, aqui do emboço, aqui da massa fina, do tijolo, então tem muitas linhas. Então eu tenho que dizer para ele qual que eu quero. Eu coloco em cima da linha mais próxima e vou clicando no tab até ficar azul a linha que eu quero usar. Essa aqui é a linha que eu quero ter referência e esse aqui é o pilar. Pronto. Depois, essa linha aqui que eu quero usar. Vou clicando tab. E aí o pilar. Então, tá posicionado o pilar. Agora aqui mesma coisa, pilar. Aqui, mesma coisa, pilar. E aí é trabalho braçal, aqui eu vou fazer tudo com vocês. O projeto ficar completinho. Fechou. Então, estou com os meus pilares. Se eu for verificar, eles estão lançados certinhos aqui, só que as paredes estão batendo. Ou seja, para orçamento, meu modelo não está bom. Porque eu vou comprar e vou gastar e vou orçar mais parede do que de fato tem. Num banheiro não é nada. Agora vocês imaginam um prédio gigantesco, vai dar centenas de metros quadrados de diferença. É muita coisa. Se eu for lá pro meu 3D estrutural,
Ó, estrutural, 3D. Eu vou visualizar só os pilares. Então, vamos arrumar essas paredes. Essas paredes não podem bater no pilar. Então, vou selecionar essa parede. Vamos usar o comando unir, só para mudar aqui e fazer um comando a mais. Então, eu vou vir unir e vou mandar o Revit unir a minha parede de tijolo, vai ficar azul, com o meu pilar, ó. Vejam que lá já não está mais conflitando. Agora eu vou unir essa parede aqui. Eu consigo ver que é essa parede que está passando por causa dessa sobra, ó. Tá? E aquela outra está certa porque não tem a sobra. Então, aplico aqui. Aqui eu consigo ver que é essa. Uno com essa aqui. Essa aqui eu consigo ver que tem problema também, ó. Dá pra ver. Então, aplico. Essa aqui. E essa aqui. Não custa, mesmo visualmente parecendo que está tudo bem, ele vai pedindo pra você salvar, vocês vão salvando, tá? Mesmo parecendo que tá tudo bem, não custa eu ir selecionando as paredes e vendo se tem algum conflito. Embora dê pra fazer isso de maneira automática, tá? Então, ó, aqui. Ó, essa parede aqui tem conflito, ó. Ela tá entrando aqui, até aqui assim no pilar. Então, vem em unir e seleciono. Acho que não tem, não. Acho que tava certo. Tá certo. Já tava unido. Então, ela vai ficar azul, ó. Eu consigo ver que elas estão morrendo onde começa o pilar. Muito bem. Então, lançados os pilares, vamos lançar as sapatas. Também estrutura. Então, vamos lançar as vigas primeiro. Que tamanho de viga eu tenho que lançar aqui? Eu tenho que lançar viga de 14. Poderia ser 12, 13, 14. Viga com mais de 14 complica, porque ela vai ficar maior que o tijolo e eu vou ter problema para rebocar essa viga. Então eu vou lançar a viga de 14, já está pré-configurado, só que viga de 14 por 40 é muito grande. Então eu vou renomear ela e vou só mudar ela para uma viga de 30. Como é que eu sei que ela é grande? Regrinha mais simples e básica. Tenta usar 10% do vão. Se meu banheiro tem 2,70, minha viga precisaria ter 27. Se tem 2,80, precisa ter 28, considerando uma viga modelo bem simplificado, tá? Só que eu não consigo comprar tábua de 27 e 28. Então eu vou gastar muito mais com a minha mão de obra cortando a tábua para ficar com 27 e 28 do que se eu botar uma viga de 30, que eu posso comprar uma tábua de 20, uma de 10, ou eu posso comprar uma tábua de 30, e aí a minha execução, o meu orçamento vai ficar mais barato. Então às vezes gastar um pouquinho mais de material é vantajoso do que querer economizar 2, 3 centímetros de tábua, tá? Agora, quando eu for selecionar para colocar essas vigas, eu tenho algumas maneiras de fazer. Primeiro, selecionar o plano de trabalho. Eu quero colocá-las no térreo, eu posso selecionar e fazer elas com linhas, que seria, vou até fazer fora do banheiro para vocês entenderem bem. Posso pegar uma linha e desenhar para aparecer, ó. O que a mensagem me diz? Vou até fazer outro para aparecer a mensagem, ó. Que não é visível na planta de piso. Por quê? Porque essa planta de piso, eu estou vendo, ó, faixa de vista que eu expliquei antes. Eu estou vendo tudo até o nível térreo. E a viga, ela está abaixo do nível térreo. A superfície de cima dela termina onde começa o nível térreo. Se eu for lá na fachada leste, ó, nível térreo, a viga termina quando ele começa. Então eu não consigo ver. E ele está me avisando isso. Ou seja, ela existe, mas eu não enxergo. Isso vocês têm que ter cuidado. Por isso que tem que ler as mensagens de erro, que não é erro, é aviso. Porque às vezes eu tô fazendo, tô achando que não tô executando, mas tô. Só não tô visualizando por conta daquela configuração de vista. Ok. Então, posso pegar a viga e simplesmente desenhar com linha. Como eu já tenho as paredes, essa ferramenta com a linha verde me permite fazer direto pelo eixo da parede. Então, simplesmente eu clico aqui fazer pelo eixo, seleciono aqui o eixo do tijolo e executo a viga. Tá me avisando que eu não vejo, mas que está executado. E eu consigo ver no 3D que está executado. Depois aqui e depois aqui. Ok. Com as vigas colocadas, eu vou verificar no 3D. É importante, pessoal, que vocês deixem um dos 3Ds aberto para vocês ir visualizando o que vocês estão fazendo. Até para não dar
Como vocês não estão habituados, talvez alguns, com essa questão de fazer, mas não ver que fez, deixar um 3D, tipo 3D completo da coordenação habilitada ajuda, porque vocês conseguem ver de fato o que estão fazendo. Então, deixar a tela dividida assim é um facilitador, ainda mais que o projeto é pequenininho, é só um banheiro. Ok. Agora, para fazer as vigas de cobertura, eu preciso ter viga de cobertura aqui também, né? Eu vou selecionar a viga e eu posso simplesmente fazer na planta do térreo, mas dizer que eu quero lançar no pavimento superior. Então, lanço no eixo. Ó, não fiz, mas não vejo. Tá aqui minha viga, ó. Tá dentro da parede. Pronto. Outra maneira de fazer, só para mostrar mais ferramentas para vocês, eu posso vir aqui no pavimento superior. Habilitar ele, não vejo nada. Por quê? Vamos lá na fachada, na fachada, ó. O pavimento superior, onde ele começa, não tem mais nada para cima, então ele é em branco. Embora a edificação exista, só que ela tá abaixo dele e não consiga ver. Se eu quiser lançar a viga a partir dele, ou para fazer a compatibilização de parede sobre parede, seja lá o que eu quiser, eu posso editar a faixa de vista e colocar para no pavimento 2 ver tudo de maneira ilimitada ou até o pavimento térreo. Então eu vou ver o meu banheiro, as paredes, as vigas, e aí eu posso lançar a viga sobre a parede. Seria outra maneira de fazer, cada um faz da maneira que achar mais fácil. Aí eu lanço a viga. Só que o que aconteceu? Ó, por isso que é bom estar no 3D. Ele me avisou que eu não tô vendo. Como eu tinha selecionado antes para fazer a viga no pavimento de cima, usando o térreo, ele automaticamente entendeu que quando eu fui pro pavimento superior eu queria fazer na de cima dele, que seria a cobertura. Então eu fiz errado. Então aqui eu tenho que vir e selecionar para fazer no superior. E aí seleciono o verde e faço no eixo a minha viga. Ó, lancei. Ele não deu mensagem, por quê? Porque eu tô vendo agora, então ele não precisa dar uma mensagem de aviso. E aí eu deleto a viga de cobertura. Ok. Todas as vigas prontas, o que eu tenho que ver? O meu tijolo, a minha parede, ela tá usando o mesmo trecho da minha viga. Estão vendo? Então eu tenho problema de erro, de quantidade de material de orçamento. Para um banheiro isso não é nada, para uma casa é irrelevante esse tipo de coisa. Agora imagina um empreendimento, um condomínio com 20 prédios de 20 andares. Isso aqui dá uma diferença no orçamento brutal, na quantidade de materiais brutal. Isso vai até atrapalhar a minha logística de canteiro de obra, porque eu vou ter muito mais material do que eu preciso ter estocado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou selecionar essas paredes, selecionar toda a edificação aqui, ó. Mesma coisa do AutoCAD. Da esquerda para a direita, tem que pegar o item inteiro, ó. Não consigo pegar. Da direita para a esquerda, basta encostar nele a linha que eu já seleciono. Vou vir em filtro e vou dizer que eu quero selecionar somente as paredes. E aí eu quero dizer que todas as paredes, a minha viga tem 30, elas vão até o pavimento 2, mas elas vão ficar 0,30 abaixo, para compatibilizá-las com a viga e manter a automatização. Então, apliquei, todas as minhas paredes morrem onde começa a viga. Aqui eu já consigo ver que meu nível está errado, ó, porque a janela está dentro da viga, então aqui eu já consigo ver um problema de incompatibilidade visual, tá? Venho no leste, vou puxar aqui para ficar visual, conseguir enxergar. Então vou aumentar, ó. Preciso que isso aqui tenha. Vou colocar mais 10 centímetros. Depois no final a gente vai revisar isso aqui certinho. Ó, vejo. As paredes subiram, as vigas subiram. Por quê? Porque tá tudo amarrado a um nível de referência. Só que eu tô colocando uma lógica de se a viga tem 30, a parede tem que morrer 30 abaixo. Se a viga tem 40, tem que morrer 40. Então eu tô fazendo um projeto raciocinando já a execução. Ok. Então, aqui já tenho a viga, a janela, enfim, e depois eu posso ir fazendo ajustes. Pronto. Lançadas as vigas que vão apoiar essa viga, essa parede, lançada a viga que vai apoiar a laje de cobertura desse banheiro, falta o quê? Falta a minha sapata. Então vou vir no térreo, vou vir em sapata isolada e vou duplicar e vou criar aqui uma sapata de 60 por 60 por 30, uma sapatinha menor, só porque é um banheirozinho de nada. Pessoal, importante, não existe fundação sem sondagem geotécnica. Não tem como.
Só se você for uma bruxa e tiver uma bola de cristal. Ah, mas eu fiz e nunca deu problema. Deu problema, você não sabe. Porque tem duas possibilidades. 3. Ou tu é uma bruxa e tem uma bola de cristal e aí tu acerta na tampa qual é a resistência do solo, a dimensão e profundidade da tua fundação e se vai estaca, sapato e por aí vai. Opção 2. Tu erra e a tua casa vai recalcar e vai fissurar toda, ou o teu prédio vai recalcar e fissurar todo. E a outra opção, a última delas é, tu erra e gasta mais, porque tu faz uma fundação mais, com mais concreto, com mais aço, superdimensionado em relação ao que precisa, então tu gastou mais. Então muita gente que diz que consegue fazer fundação sem sondagem geotécnica, na verdade faz tudo superdimensionado e gasta uma grana desnecessária. Então eu sempre fiz assim e nunca deu problema pro teu cliente, porque tu gastou a mais. Só que talvez o dinheiro não era teu, então o problema não foi teu, certo? Então sempre tem sondagem, a gente tá só arbitrando um valor aqui, isso aqui é só para fins didáticos, então não é assim que funciona. Não vou, vou fazer um banheiro, então vou fazer uma sapatia de 60 por 60. Não, depende do meu solo, tá? Então eu tô fazendo 60 por 60, que se não me engano aqui é o mínimo da norma de fundações. Ok, a fundação está sendo lançada pelo eixo, vou lançar em relação ao nível do terreno e vou enterrar ela lá a 1 metro, então menos 1,00 metros. Então, tá aqui a minha fundação, no eixo do meu pilar, lançada. Aqui a fundação no eixo do pilar, fundação no eixo do pilar e a fundação no eixo do pilar. Pronto, então tá aqui a minha fundação, parece que essa pata ficou com uma altura muito grande. A espessura tem que ser 30, né? E aí ela ficou sem os 45 graus, que não é obrigatório. Então tá bom, vou deixar a fundação bem simplesinha aqui só para visualização. Então tá aqui minha sapatinha. O que acontece? Minha casa não vai ficar voando, né? O banheiro não vai ficar voando. Então vou selecionar os pilares para facilitar. Botão direito, selecionar todas, visíveis na vista. E vou mandar eles irem da nível base menos 1,00 até a minha sapata. Então, os pilares nascem na sapata, caminho das cargas. A laje de cobertura vai descarregar nessas vigas, essas vigas vão descarregar nos pilares, os pilares vão descarregar na sapata. Então, esse pilar aqui, nesse trecho, ele tem uma carga. Esse trecho aqui vai ter mais, porque além de toda a carga de cima, ele vai ter a carga dessa viga que recebeu a carga dessa parede. Se o piso for amarrado na viga desse piso, dessa laje, e aí vai para a fundação e a fundação passa para o solo. Então esse aqui seria o caminho das cargas da nossa edificação. Terminamos aqui a estrutura. Se a gente for por estrutural, tá aqui o nosso projetinho estrutural. As vigas, os pilares, todos associados. Vamos ver se está conflitando, ó. Não tem superdimensionamento. Vamos só ver se eu consigo unir essa viga com esse pilar. Não vou conseguir aparecer aquelas linhas, mas isso aí não é um problema. Vamos ver se no pavimento superior está unido, está certinho. Então, fechamos aqui esse segundo vídeo. Estrutura e fundações lançados. Tem o projeto arquitetônico já lançado e o projeto complementar estrutural.